E se eu te dissesse que existe um livro que nem os maiores gênios do planeta, com toda a nossa tecnologia, conseguem ler uma única palavra? Hoje, vamos mergulhar no mistério do manuscrito Voynich, o livro que há séculos manda um joinha para a inteligência humana e continua indecifrável. Prepare-se, porque essa história é um beco sem saída, cheio de plantas alienígenas, mulheres esquisitas e códigos que quebraram a mente dos melhores. Imagine a cena, 1912, em um castelo italiano. Wilfred Voynich, um vendedor de livros raros, está fuçando em um baú de um antigo colégio jesuíta na Itália. Em meio a manuscritos empoeirados, ele encontra algo diferente. Um livrinho pequeno, de pergaminho com uma cara de quem já viu muita coisa. As páginas estão repletas de uma escrita elegante e fluida, que não se parece com absolutamente nada conhecido. E os desenhos, Voynich sabia que tinha encontrado ou a chave para um conhecimento perdido ou a maior pegadinha da história. Ele comprou o manuscrito sem imaginar que estava adquirindo o quebra-cabeça mais frustrante da humanidade. Depois de décadas sendo um mistério particular, o livro foi doado. Hoje, ele é a atração principal da Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Está lá, guardado a 7 chaves, rindo da cara dos maiores acadêmicos do mundo, catalogados sob o CMS 408. A primeira parte do livro é um catálogo botânico saído diretamente do pesadelo de um biólogo. Pense em plantas que parecem uma mistura de alcachofra com polvo, raízes que se entrelaçam como cobras em um ninho e flores que poderiam ser usadas como armas em um filme de ficção científica. Os melhores botânicos do mundo olharam para essas ilustrações com uma cara de interrogação. Nenhuma, eu repito, nenhuma dessas plantas corresponde a algo que exista na Terra. E o nível de detalhe é insano. Cada folha, cada raiz, cada pétala é desenhada com uma precisão cirúrgica, como se o autor estivesse olhando para um espécime real. A grande questão que ficou no ar foi: seria isso um registro de flora extinta? Uma viagem de um naturalista a outro planeta? Ou apenas o resultado de alguém que fumou umas ervas muito, mas muito erradas? Basicamente é o livro de jardinagem que o Satanás leria nas férias, totalmente orgânico, procedência zero. Se você achou as plantas estranhas, espere até ver a seção de spa do manuscrito Voynich. Aqui a coisa fica literalmente bizarra. Temos páginas e mais páginas de mulheres, com barrigas um tanto proeminentes, relaxando em banheiras e tubos interligados por um encanamento que desafia a lógica. Elas parecem estar participando de algum tipo de ritual, ou talvez apenas de um dia de beleza muito esquisito. O líquido em que elas se banham é sempre verde, o que levanta questões sobre a higiene do local. As poses são estranhas, as expressões são vazias e todo o conjunto parece um manual de instruções para uma seita muito peculiar. O que parecia impossível aconteceu. Os historiadores ficaram mais confusos do que com as plantas. Seriam tratados sobre saúde feminina, alquimia ou esboço para o primeiro parque aquático da história medieval. A cena que ninguém esqueceu e que ninguém entendeu, o manuscrito não atraiu apenas curiosos, mas os peitos pesados da criptografia. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma equipe liderada por William Friedman, o gênio que quebrou o código diplomático japonês, o SEI Código Púrpura, decidiu encarar o desafio. Esses caras eram a elite, os melhores do mundo. Eles passaram anos analisando os padrões, a frequência das letras, a estrutura das palavras. O resultado? Nada. Zero. Fracasso total. Friedman, o homem que decifrava os segredos de nações inteiras, foi derrotado por um livrinho medieval. Ele dedicou o resto de sua vida a essa obsessão, e segundo relatos, isso o levou à beira de um colapso nervoso. O manuscrito Voynich se tornou uma lenda, um cemitério de reputações onde as mentes mais brilhantes iam para morrer. Literalmente, o livro virou o maior troll da história da criptografia. Quando a lógica falha, a imaginação decola. E as teorias sobre o Voynich são um espetáculo à parte. Tem de tudo. Há quem diga que é o diário de um alienígena que caiu na Terra e estava catalogando a vida local, ou a que ele lembrava de casa. Outros apostam que é a obra de um jovem Leonardo da Vinci, que criou uma escrita secreta para proteger suas invenções. Existe a teoria de que é o último registro de uma língua e cultura completamente extintas, a única peça que sobrou de um povo esquecido. E claro, a teoria mais popular entre os céticos
É uma fraude genial. Um golpe elaborado por um vigarista do século XV para arrancar dinheiro de algum nobre trouxa. O cara simplesmente inventou tudo, criou um alfabeto sem sentido e desenhou um monte de coisas esquisitas. Qual a verdade? Ninguém sabe. É o maior teste de múltipla escolha da história, e todas as alternativas parecem erradas. Salto para o século XXI. Agora temos supercomputadores e inteligência artificial. Pensamos, ok, agora vai. Cientistas da computação alimentaram um manuscrito inteiro em algoritmos complexos, esperando que a imposto automóvel encontrasse padrões que o cérebro humano deixou passar. E ela encontrou. A Yao sugeriu que a linguagem tem uma estrutura similar a algumas línguas semíticas, como o hebraico, e até tentou traduzir algumas palavras. O resultado? Frases poéticas e sem sentido, como ela fez recomendações ao sacerdote, ao homem da casa, a mim e ao povo. Parece profundo, mas não explica as plantas, polvo nem o spa verde. A tecnologia nos deu uma pista, uma sombra de uma resposta, mas o livro continua rindo da nossa cara. IA que pode criar arte e vencer mestres de xadrez. Olha para o manuscrito Voynich e basicamente diz, olha, não sei, me dá um mais fácil. Do Jardim Possível aos Cemitérios Criptógrafos, o manuscrito Voynich é mais do que um livro. É um espelho, ele reflete nossa arrogância, nossa sede por conhecimento e, no fim, os limites da nossa compreensão. Talvez a sua mensagem não esteja escrita nas suas páginas, mas na nossa frustração em não conseguir lê-las. Depois de séculos, ele continua sendo um cofre trancado sem fechadura. E se a mensagem fosse simplesmente que nem tudo no universo foi feito para a gente entender? Ou talvez seja só uma lista de compras muito, muito estranha. Qual a sua teoria? Deixe sua ideia mais maluca aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que vão dar um nó na sua cabeça. Valeu e até a próxima!